A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Você que está nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se ainda não segue esta página, comece a fazer isso agora, sem demora. Nós queremos, com muito carinho, abraçar a você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha através da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem, 102.1 Cultura FM. E convidar a você que nos acompanha através da Rádio Cultura para que você possa entrar em contato conosco, mandando uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto, dizendo de onde você nos acompanha, o que o Breviário da Confiança tem despertado na sua vida. Vou dizer para você o número de WhatsApp para você fazer esse contato com a gente, tá bom? 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. Vou esperar, hein? Manda sua mensagem, vamos ficar muito contentes. Nós estamos na Cultura FM de segunda a sábado, de segunda a sexta às 8 da noite e aos sábados às 4 da tarde. E é hora de abraçar você, meu irmão, minha irmã, que já está conosco ao vivo aqui pelo Instagram. Querida Diana, um grande abraço a você, a todo o povo lá de Crateús, a Cristina, que já entra por aqui, se não tiver entrado ainda, Dona Gilda, seu José Afonso, sintam-se acolhidos. Querido Toninho, como é bom ter você participando ao vivo do Breviário, Toninho, um abraço grande. Sarmento, vamos chegando. TT, tudo em paz, TT? Bom demais ter você aqui com a gente, TT. Vamos lá, juntos com você neste momento de graça que é o Breviário da Confiança. Verdade, Marnilde? O que é que você acha, Nadilene? É ou não é uma graça de Deus? Eric, como é que você está? Tudo em paz? Seja bem-vindo. Márcia, Ednarda, querida irmã, direto lá da Pedra Branca, sempre conosco. Eliane, como é que você está? E o povo todo aí da comunidade de São Paulo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos ter uma página muito linda, muito forte, muito profunda, mas muito necessária para mim e para você. Por isso eu já animo você a abrir o seu coração, a entrarmos em clima de oração, para que Deus possa realmente nos falar, para que Deus possa nos fortalecer. Se é a primeira vez que você está participando do Breviário da Confiança, quero dizer a você que este é um momento de reflexão a partir deste livro. Este livro foi escrito por um padre muito santo chamado Monsenhor Ascânio Brandão. Deus já o chamou à sua presença e ele deixou essa riqueza para nós. Um trecho todos os dias, uma pequena página todos os dias para cada dia do ano, com grandes reflexões, que tem como base, acima de tudo, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E neste mês da Bíblia nós estamos reforçando muito bem a importância de você acompanhar todos os dias o que Deus lhe diz através da Bíblia, de você ler e viver a palavra de Deus. E também, claro, o exemplo dos santos, a vida dos santos. Nesse mês de setembro, porque é o mês que antecede a festa de Santa Teresinha que está chegando, o Monsenhor Ascânio nos convidou para nos ajudar a refletir a vida, a refletir a palavra de Deus colocada em prática na nossa vida. Essa grande santa da igreja, esta santinha que é grande, Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje nós vamos ter um momento muito forte na vida de Santa Teresinha. Você já vai acompanhar. Se você tem um breviário, você já leu hoje, já deve ter sido muito tocado por essa página e nós vamos refletir juntos, tá bom? Por isso você chame muita gente para participar. Ô Célio Neto, quantas pessoas você já convidou, Célio, para participar desse momento? Diga aí. E você, Josélia, já chamou muita gente? 10? É pouco. 20? Ainda é pouco. Chama mais gente, Crislaine. Vamos lá, vamos chamar muita gente para esse momento de graça. Olha, eu tenho certeza que o padre José Carlos deve ter chamado de 50 pessoas para lá. Conhecendo o padre, eu tenho certeza disso.
Padre José Carlos, sua bênção, padre. Como é bom ter o senhor pertinho da gente, tá bom? Opa, o Célio disse que já chamou umas 80. Louvado seja Deus. Tá ganhando do Padre José Carlos. Kelma, como é que você está, querida? Vamos chamar o povo de Deus para participar? Vamos lá, Carla. Vamos lá. Vamos lá, Fábia. Vamos juntos. Irmãos, vamos rezar, porque esta é uma palavra muito forte, muito necessária para que eu e você mergulhemos nela. Tá bom? Abra o seu coração. Prepare o seu coração para esse momento de reflexão. Vamos lá, Dudu. Vamos rezar, Dudu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga comigo, reconhecendo a presença do Senhor junto a nós, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adorando a Jesus em todos os sacrários no mundo inteiro, onde a Igreja nos possibilita essa graça. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E com muita confiança, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 22 de setembro. O tema de hoje: o cálice está para transbordar. O sofrimento chegou ao paroxismo nos últimos dias da vitimazinha do amor misericordioso. Foi submersa num oceano de dores corporais e de trevas horrorosas que passou Teresinha a sua última noite neste exílio da terra. Mais do que nunca experimentou ela, então, o puro sofrimento, sem a menor mistura de consolação. Em sua terrível agonia, que durou cerca de 12 horas, exclamava: ó meu Deus, ó doce Virgem Maria, vinde em meu socorro. O cálice está a transbordar. Nunca poderia pensar que fosse possível sofrer tanto. Não o posso explicar senão pelo meu extremo desejo de salvar almas. E depois,
cheia de resignação e doçura. Ó meu Deus, estou por tudo o que quiserdes, mas tende compaixão de mim. Em tudo, a vitimazinha se assemelhava a Jesus crucificado nas trevas do abandono de seu Pai na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? E para dar a entender que o fundo de sua alma, não obstante o horror dessas agonias e trevas, permanecia calmo e todo cheio da vontade de Deus, afirmou: é pura verdade tudo quanto escrevi sobre os meus desejos de sofrer muito pelo bom Deus. Ah, não me arrependo de me ter oferecido como vítima de amor. Na véspera do dia 30 de setembro de 1897, o seu Natal para o céu, respondeu a uma irmãzinha que lhe pedira uma palavra de adeus. Disse tudo. Tudo está consumado. É só o amor que vale. Como é belo sofrer e amar até morrer de amor na via da infância. Que página, hein, meu irmão? Que página, minha irmã. Nós acompanhamos neste dia 22 de setembro o Monsenhor Ascânio descrevendo o momento da Páscoa, da passagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você entendeu? Nós estamos falando dos momentos que antecederam a morte de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas você observou que eu usei a palavra Páscoa, a palavra passagem, porque é um termo muito apropriado. Não é só uma figura de linguagem, né? Quem é professor, quem é professora, sabe que existe essa figura de linguagem, né? Para você aliviar a dureza de uma expressão. Por exemplo, a dureza da palavra morte, a nossa língua nos dá essa possibilidade, a nossa língua portuguesa, né? De utilizar uma outra palavra que diga a mesma coisa de uma maneira mais suave. Mas não é só isso. Chamar a morte de Páscoa não é só uma maneira mais suave, mas uma maneira mais profunda, até mais significativa, mais sugestiva, porque recorda a mim e a você que todos nós, assim como aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus, um dia nós vamos passar. Você sabia? Sabia? Eu sei que você sabia, mas você lembrava? Você lembra disso com uma certa constância? Não de uma forma doentia, não é? Porque se eu e você ficamos pensando na morte o tempo todo e preocupados com isso, e agitados com isso, e tristes com isso não faz bem, não é isso que Deus quer. Mas eu e você temos que lembrar da nossa Páscoa, da nossa morte, da nossa passagem. A palavra Páscoa significa passagem, para que a gente lembre que vai viver esse momento, que vai passar. Você concorda comigo que é muito melhor fazer uma viagem quando a gente se prepara para ela? Se você faz uma viagem assim às pressas, né? Alguém chega e bora, a gente tem que ir. Para onde? Não, agora, vem, mas eu não estou sabendo que... Não, entra no carro. Ajeita, não ajeitei nada da mala, bota qualquer coisa aí dentro. Quando você
Já na viagem, vai se dando conta, você vai ficando aperreado. Ah, meu Deus do céu, nem coloquei a escova de dentes. Nem coloquei, sei lá, aquelas peças íntimas. Você vai percebendo que algumas coisas bem necessárias, práticas, sei lá, você não colocou. Talvez colocou coisas que nem precisaria. Porque você não se preparou. Quando você chegar lá no destino, você vai se dar conta, né, de que faltou talvez o principal. O principal. Teve um amigo meu que aconteceu algo assim interessante. Presta atenção, tem tudo a ver com isso aqui, né? Todos tínhamos nos organizado para uma viagem, né? E na ocasião era uma viagem para outro país, né? Uma viagem para um local distante. Você sabe que para viajar para um local distante, em outro país, você precisa de um documento que é indispensável, senão você não embarca. Senão você não vai para aquele lugar que talvez você tanto sonhou em ir para lá. Escreve aí no comentário, vê se você está prestando atenção. Qual é o documento que a gente precisa para uma viagem para distante, para um outro país, para uma outra pátria, para uma viagem internacional? Escreve aí, Verônica, vai lá, diga aí como é o nome desse documento, hein? Isso, Josélia, passaporte. Pois bem, então um grupo de amigos, né? Nós tínhamos nos programado para fazer essa viagem, uma viagem muito importante, para estar perto do Papa. Você está entendendo? Era um momento, né, próximo, né, uma peregrinação, né, e para um momento próximo ao Papa. E aí, esse amigo, que assim como cada pessoa do grupo tinha vivido aquela expectativa com muita empolgação, pelo corre-corre dos últimos momentos, o que foi que ele esqueceu de colocar na mala? Até achou que estava, né? Até achou que estava, mas não tinha verificado. Você já entendeu? Ele tinha esquecido o passaporte. Não deu outra, não pôde embarcar. E você pode imaginar, né? Todo o constrangimento de alguém que faz um plano de uma viagem como essa, né? Que não acontece todo dia, pelo menos para nós aqui, né? Simples como somos, né? É uma viagem que é uma ocasião única, né? Que você se organiza e tal, pois esqueceu o principal. Por isso que é importante a gente entender que existe uma viagem que eu e você vamos fazer, que é a viagem mais importante da nossa vida, gente. Eu não sei se você gosta de viajar, já fez muitas viagens, mas deixa eu dizer para você, existe a viagem mais determinante da nossa vida, que é a viagem para a eternidade. E nós acompanhamos hoje, agora, os últimos momentos de Santa Teresinha antes de embarcar para essa viagem. Essa viagem que eu e você um dia vamos fazer, não sabemos quando nem como, mas que vamos. Vamos ver como foi que Santa Teresinha viveu antes de embarcar. É uma página muito dura, muito forte, mas que nos faz um bem muito grande. Se a gente não parar na dureza, mas descobrir nela a beleza. Diz o Monsenhor Ascânio que o sofrimento chegou ao momento mais alto nos últimos dias, e aqui ele chama Santa Teresinha de vitimazinha do amor misericordioso. Sabe por quê? Porque no tempo de Santa Teresinha havia uma heresia muito forte chamada jansenismo. Um nome assim meio esquisito, mas para você entender,
essa heresia é tudo que distorce a palavra de Deus, que é contrário ao ensinamento da igreja. Então essa heresia, ela exaltava tanto a justiça de Deus, e Deus é justo, Deus é a própria justiça, mas essa heresia, porque a heresia é assim, ela foca numa coisa e distorce as outras, tá entendendo? É igual determinadas fotografias, né? Você quer, às vezes, dar um destaque, aí você foca no canto assim e embaça o resto. Então a heresia é isso. Ela pega muitas vezes uma parte da verdade e transforma todo o resto, né? E vira uma grande mentira. Então essa heresia valorizava tanto, mas de um jeito distorcido, a justiça de Deus, que acabava diminuindo a sua misericórdia. Então as pessoas viviam muitas vezes nessa compreensão da justiça de Deus de uma forma errada e procurando, sei lá, fazer tantas coisas que pudessem corresponder ao Deus justo, até com um certo ou grande medo de Deus. Então tinham pessoas que se ofereciam a Deus assim para que sofressem muito, para que passassem assim, para que chegassem até a morrer no martírio, oferecer a própria vida para morrer com uma doença muito grave, coisas desse tipo assim, para aplacar a justiça de Deus. Para você ter ideia, isso às vezes beirava, de certa forma, a algumas compreensões pagãs, né, da religião. Você lembra, por exemplo, aquelas tribos, às vezes indígenas, né, ou determinadas religiões que achavam que um vulcão era um deus. Então, para poder aplacar a ira daquele vulcão, eles jogam uma pessoa lá dentro, né? Então, buscavam vítimas, né? E aquelas vítimas sacrificadas àquele deus vulcão acalmavam a ira do vulcão. Então Santa Teresinha morava num tempo em que as pessoas tinham essa compreensão. E ela, pela iluminação que Deus deu a ela não negava em nada a justiça de Deus, mas ela lembrava vivamente que esse Deus maravilhoso é misericordioso, ele é justo, é terrível na sua justiça, mas é pleno de bondade na sua misericórdia, porque Deus é perfeito. Então, alguém que excede na justiça e falha na misericórdia é imperfeito. Alguém que excede na misericórdia e falha na justiça é imperfeito. Deus está na medida certa. E ela valorizava muito essa realidade da misericórdia de Deus, inclusive olhando para a sua vida, porque ela se sentia muito frágil, muito fraca, muito pequena. Então, lidar com esse Deus que dá medo não ajudava ela na relação com Deus. E é um grande ensinamento que Santa Teresinha nos dá. Não é à toa que ela é uma das doutoras da igreja, das poucas doutoras da igreja, porque ela nos abre a esta compreensão da misericórdia de Deus. Então, enquanto naquela época as pessoas se ofereciam em holocausto, né, a sua vida assim, ao Deus justo, ela, em um dado momento da sua vida, né, já mais adiantada, embora ela tenha tido uma vida breve, 24 anos, ela se oferece ao amor misericordioso. Olha que coisa linda. É como se ela dissesse assim: na minha fraqueza, na minha pequenez, eu não tenho muitas coisas para oferecer a Deus, né? Para dizer assim, eu vou oferecer a Deus a quantidade de jejum que eu faço, eu vou oferecer a Deus as inúmeras horas de oração, eu vou oferecer a Deus, sei lá, as suas capacidades. Então ela dizia assim, não, eu me sinto de mãos vazias, porque o grande problema da gente é um negocinho chamado orgulho. Então quando a gente começa a fazer alguma coisa com juízo, a gente já começa a se inchar, a gente já começa a se achar. Vou dar um exemplo pequeno. Nós estamos aqui todo dia. Então, de repente, se você começar a dizer assim, olha como eu sou santo. Todo dia eu acompanho o breviário da confiança. Todo dia eu rezo. Todo dia eu vou para a missa. Eu faço jejum. Aí eu começo a virar um fariseu. Você está entendendo?
Então eu começo a ser melhor do que Deus. A Santa Teresinha não, ela se sentia pequena, fraca. Então ela diz, olha, o que eu posso oferecer a Deus é minha fraqueza. E eu vou oferecer a sua misericórdia, que a sua misericórdia venha sobre mim, que o fogo da sua misericórdia, que é o Espírito Santo, venha sobre mim e seja Ele a me santificar. Porque o outro erro é a gente parar nessa história que a gente é fraco. Não, eu sou fraco, não, Deus entende, eu sou muito fraco, eu não tenho condição mesmo, não, eu sou um pecador e tal. Isso é tudo isso, eu também. Só que a gente não pode parar nisso. Então Santa Teresinha pegava tudo isso, que ela se sentia pequena, frágil, e oferecia. Mas oferecia para que a força de Deus, o amor de Deus, a compreensão de Deus, a misericórdia de Deus viesse sobre ela e a elevasse e a santificasse. Por isso que o Monsenhor Ascânio chama Santa Teresinha de vitimazinha do amor misericordioso. Pois bem, Santa Teresinha, ela teve a vida, como a minha, como a sua, não é? Todos nós temos uma vida marcada por momentos difíceis, por sofrimentos, né? Santa Teresinha também. Ela, primeiro, foi uma menininha que teve a saúde sempre muito frágil. Não tem criança que é assim? Qualquer coisa adoece, né? Então, Santa Teresinha, ela teve uma infância marcada por isso. A sua saúde era muito frágil. Depois, fazendo assim um resumo do resumo, né? Para você ver como a história dela parece com a minha, com a sua, né? Cada qual teve os seus momentos marcantes, sofridos na vida. Então, Santa Teresinha, por exemplo, ficou órfã de mãe aos 4 anos de idade. Né? Eu tenho a graça ainda, né, nessas alturas aqui, de ter a minha mãe. Eu sei o valor que é ter a mãe próxima. Né? Imagina uma criancinha com 4 anos ficar órfã de mãe. Né? A mãe era bordadeira, o pai era relojoeiro. Né? Uma família que tinha uma certa condição. Né? Não eram assim os mais ricos do mundo, mas uma família que tinha uma condição razoável, justa, né? Por um trabalho justo. E você imagina que também até nível material, né? Quando um dos provedores, né? O pai trabalhava, a mãe morre, então entra um pouquinho essa dificuldade também, mas principalmente a falta da mãe. Depois, Santa Teresinha, para substituir, digamos assim, a mãe, ela se apegou muito à irmã mais velha, a Paulina. Só que era uma família muito religiosa. O pai e a mãe, né? São santos, viu? São Luís e Santa Zélia, são santos, viu? Os pais de Santa Teresinha. Então, imagina o nível, né, daquela família. Então, a irmã despertou, a irmã mais velha, Paulina, despertou logo para a vocação religiosa. Depois, Santa Teresinha, as outras vão entrar no Carmelo também, mas é a primeira a entrar. Aí você imagina, ela perdeu a segunda mãe. É outro sofrimento, né? Perdeu a mãe biológica, a irmã mais velha, que era a substituta, né? Pelo chamado de Deus, vai para o Carmelo e ela sente, com certeza, sente a perda, né? Por mais que na sua pequenez, na sua infância, ela procurasse entender, né, aquilo que tudo está acontecendo. Inclusive, em torno dessa ida da irmã para o Carmelo, né, direto ou indiretamente, como consequência, Santa Teresinha adoeceu gravemente. Gente, uma doença de ordem psicológica, psiquiátrica, né? Se a gente fosse tentar entender o que era hoje, era uma espécie de uma depressão profunda, alguma coisa assim. Então, imagina, né? Nós estamos falando de uma adolescentezinha. E ela ficou à beira da morte, ela ia morrer mesmo. Ela ia morrer mesmo. Então, veja uma vida marcada por traumas, né? Por dores, por sofrimentos. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não posso ser santo não, porque é o jeito que a minha vida é, os pais que eu tive, né? As coisas que eu já sofri na vida, por isso que eu sou assim, traumatizado, complexado. Veja que a graça de Deus pode aproveitar de tudo isso para nos fazer chegar a um nível alto de bondade, de santidade, de união com Deus. Então ela ficou à beira da morte, a família rezou muito e aconteceu um grande milagre, né? Inclusive é uma devoção que partiu dessa experiência lá de Santa Teresinha. A gente abrindo aqui esse parênteses para poder chegar no momento da viagem dela, né? Porque às vezes a gente pensa que
não houve um caminho. E há um caminho, há uma preparação até o momento da nossa viagem. A gente é que às vezes não se dá conta de que estamos nos preparando e nos preparamos mal. O problema é esse. Por isso que eu estou fazendo essa retrospectiva. Para você entender como se vive um momento assim, né? E aí a experiência foi linda, porque a família rezou, praticamente estava já decretada a sua morte. Mas havia uma imagem de Nossa Senhora, da Vitória, né, uma imagem toda branquinha de Nossa Senhora, perto do leito de Santa Teresinha, menininha. E aí, num momento assim muito grave da sua doença, ela teve como que uma visão daquela imagem sorrindo para ela. Por isso passou a chamar aquela imagem Nossa Senhora do Sorriso. E o sorriso de Nossa Senhora foi canal para a cura de Santa Teresinha. Naquela hora, 2 lágrimas desceram no rosto dela e ela foi completamente curada daquela gravíssima situação, daquela profundíssima depressão. E aí continua toda a vida dela, depois a luta para entrar no Carmelo, muito novinha, foi bater lá em Roma para pedir o Papa, muito determinada. Enfim, e claro, no dia a dia, aí é que está a questão, que eu quero chamar a sua atenção. Além desses momentos, mais adiante, ela vai perder o pai. Então, como a minha vida e a sua, marcada por momentos difíceis. Mas Santa Teresinha, no Carmelo, ela foi crescendo cada vez mais na união com Deus, na intimidade com Deus, e se dando conta cada vez mais da sua limitação, da sua fragilidade, da sua pequenez. Então, quando ela olhava para a vida de grandes santos, inclusive do Carmelo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, ela via assim que era muito difícil para ela, se conhecendo, fazer aquilo que eles faziam, às vezes até de grandes renúncias, de grandes sofrimentos. E aí, Deus deu uma iluminação maravilhosa para ela, que é importante a gente entender, porque tem a ver com essa ocasião da viagem de Santa Teresinha, da Páscoa de Santa Teresinha. Ela entendeu que o que realmente dá valor àquilo que a gente vive diante de Deus não é exatamente o que a gente vive, mas como a gente vive aquilo. Olha que iluminação maravilhosa que tem como base a Sagrada Escritura. Na realidade, os santos, eles conseguem captar o que a gente, na nossa leseira, não consegue. E aí nos ajudam a entender. Você lembra, por exemplo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando São Paulo vai falar de que, mesmo que você dê todos os seus bens para os pobres, mesmo que você ofereça seu corpo a chamas, mesmo se você falar todas as línguas, se não for por... Complete aí, escreve aí, vamos lá. Dever de classe. São Paulo diz, se você fizer tudo isso, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Dever de casa, lê essa passagem. Dever de classe, completar pela sua memória. Vamos lá, Fábio. Mesmo que você faça todas essas grandes coisas, São Paulo diz, se não for por, complete a frase, de nada valerá. É como um sino que toca, só faz barulho, mas é vazio. O sino é vazio, né? Isso, Berenice. Se não for por amor, de nada valerá. Então, Teresinha, então é isso. Então, não importa exatamente o que se faz, mas como se faz. E aí foi que ela pensou. Ela disse, bem, eu vou aproveitar todas as ocasiões da minha vida aqui no Carmelo. Você sabe, é uma vida limitada, né? Santa Teresinha, depois que entrou, não saiu de lá. Então, um local restrito, né? Você não vai fazer viagens, você vai ficar, vai para o seu quarto, aí vai para a capela, vai para a cozinha, vai para o jardim, vai para os locais de trabalho, de oração, vai conviver, né? Ela não morava sozinha, tinha outras freiras que moravam lá, inclusive bem complicadinhas, porque às vezes a gente diz assim, não, fulano foi santo porque, afinal de contas, também só era gente boa, né? Morava num convento, então todo mundo bom,
não. Nem todo mundo que mora no convento é bom, entendeu? Tem muita gente assim complicada, trabalhosa, como tem na minha família, como tem na sua, como tem no seu ambiente de trabalho. Então, a turma que morava em Santa Teresinha também não era essas coisas todas, não. Você entendeu? Então, foi que ela pensou, iluminada pelo Espírito Santo, eu vou aproveitar todas as ocasiões do meu dia a dia para viver com amor. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer com amor. Se eu tiver que lavar as louças, eu vou fazer aquilo com amor. Eu não vou fazer resmungo. Como é fazer com amor? Fazer com o coração unido a Deus. E aí vou fazer bem feito, vou fazer com alegria, vou fazer sem murmurar. Porque o problema é que a gente faz muita coisa, mas não faz do jeito certo, entendeu? Tá lá, vida, não? Perdeu a ocasião de lavar bem as louças. Você pensou assim, lavando aqui, pensando assim, é desse jeito que Deus lava o meu coração, em cada confissão, é desse jeito que Deus lava, Senhor, lava o meu coração, entendeu? É um exercício, né? É um exercício. Aí Santa Teresinha ia varrer lá o convento, né? Então, ela podia varrer o convento, né? Com raiva, né? Tão cansada que eu estou, às vezes até um problema de saúde, né? Mas não, tira, Senhor, todo o mal da minha vida, tira todo o mal do coração das minhas irmãs, né? Por exemplo, fazendo aquilo com amor, tudo, né? Então Santa Teresinha dizia assim, se eu pegar um alfinete no chão, né? Digamos que alguém estava lá costurando, aí caiu um alfinete, ela, pode deixar que eu pego, aí pegava, oferecia. Aí você podia dizer assim, não, ela deve ter feito isso com a irmã que era a irmã, assim, mais carinhosa com ela. Tinha uma irmã, uma freira, né? Pense numa pessoa para perturbar a vida de Santa Teresinha. Não tem gente implicante? E Santa Teresinha expressava tanta bondade, aí tem gente que se incomoda, né, com a bondade dela. Então tinha uma freira que perturbava a vida dela, entendeu? Implicava com ela, exigia, reclamava, né? Por mais que ela fizesse as coisas do jeito correto, dizia que não estava bem feito. Tem gente que é assim, né? Você convive com alguém assim, precisa dizer, não, tá? Estamos aqui, guarde aí. Não, essa resposta não escreva aí, né? Para não dar problema. Pensa só no seu coração. Você convive com alguém assim, que pega no seu pé, implica com você. Olha o que é que Santa Teresinha fazia. Porque tudo, ela se dispôs, tudo eu vou fazer com amor. Com amor a Deus, por amor a Deus. Não para dizer, olha como eu sou boa, olha como eu sou... Não, olha como Deus é bom. Ela chamava Deus de o bom Deus. Então ela sempre pensava assim, olha, Deus é tão bom comigo, eu preciso ser bom com Ele. Mas só que, o que é que você pode fazer para Deus? O que é que você pode? Hein, Pedro? O que é que você pode fazer para Deus? Deus tem tudo. Deus já é. Deus é. Então, como é que eu amo a Deus? Eu quero amar a Deus. Eu não tenho como fazer algo assim, a Deus propriamente. Então, quando eu amo aos irmãos, quando eu faço alguma coisa pelos irmãos, é uma das maneiras mais concretas de amar a Deus. Seja quando eu dobro a minha vontade, ofereço a minha vontade a Deus, isso agrada muito a Deus, porque eu estou dizendo, eu estou fazendo isso porque eu sei que o Senhor me ama. E como o Senhor me ama, eu lhe amo também. Então a minha vontade agora está nas suas mãos. Mas também quando eu procuro fazer o bem para os outros. Então, aquela irmãzinha que perturbava a vida dela, ela pensava assim, vou agradar a Deus, vou amar a Deus, vou amar essa irmã. E ela passava o tempo tratando essa irmã como se fosse a melhor pessoa do mundo. Mas não é hipocrisia. Aí tem gente que faz errado e ainda diz assim, eu não sou falso. Eu não sou falso. Quem não gosta de mim, eu também não gosto e eu digo. Olha a besteira. Olha a vantagem que a pessoa está achando num negócio desse. Não era por hipocrisia. Era por amor verdadeiro que leva a verdadeira alegria. Então, aquela irmã, ela ficava até incomodada. Ela chegou a perguntar assim, ô Teresinha, por que você me trata desse jeito?
Ela só faltava dizer, eu lhe trato tão mal e você me trata tão bem. E Santa Teresinha dizia, não é porque eu gosto da senhora, né? Porque eu admiro a senhora. Gente, porque todo mundo tem sempre algo que a gente pode admirar. Então você pode fazer um esforço, mas você acha, viu? Você acha. Você acha, né? Só abrindo parênteses aqui, porque me lembrei, acho que o Espírito Santo está lembrando. Uma vez São Francisco ia com um irmão, né? E tinha um cachorro morto na estrada, podre. Sabe, estou até o dedo no nariz lembrando, né? Carniça, como a gente chama, né? E aí quando foi passando por lá, aí São Francisco olhou para aquela carniça, aí disse assim, que coisa linda, não é, irmão? Aí o irmão olhou para ele assim, deve ter dito assim, tá doido, né? Porque todo santo parece meio doido assim, né? Mas é porque vê com os olhos de Deus, né? E o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Ó, tá aqui na Bíblia. Aí o irmão disse assim, como é que é, irmão Francisco? É lindo. Aí ele disse, você está vendo a dentadura desse cachorro? Que coisa linda. Olha aí, no meio daquela podridão, São Francisco foi achar de achar bonito por dentro do cachorro. Então quer dizer que a gente consegue ver sinais de Deus em todas as pessoas. Por piores que elas são imagem e semelhança de Deus. Então Santa Teresinha fazendo todos esses exercícios na sua vida. E ela foi crescendo nessa forma de compreender como se vive por amor. As alegrias, mas também as tristezas, mas também os sofrimentos, oferecendo. E na medida em que alguém, como Santa Teresinha, isso pode acontecer comigo e com você, vai fazendo isso durante a vida, vai sendo exercitado no amor. Veja, você já viu aquele pessoal que faz halterofilismo? Você já viu? Pega aqueles pesos. Hein, Kátia? Diga aí para mim. Você pega aqueles atletas, né? Pega aquele peso enorme. Aí levanta, né? Faz assim pra você ver a mão. Aí levanta, né? Gente, a gente se cansa só de olhar, né? Não? Você olha assim, meu Deus do céu, cada negócio enorme, assim, maior do que o cidadão, ele consegue, levanta aquilo ali. Você já viu? Viu ou não viu? Viu, né? Agora, você acha que aquele homem começou, primeira vez que ele resolveu entrar numa academia, ele pegou aquele negócio daquele tamanho e levantou? Não. Ele começou levantando pesos menores, bem menores, aí depois maiores, aí depois maiores, aí depois maiores. Por que é que isso é importante, gente? Porque quando a gente lê uma página assim, a gente diz assim, meu Deus, como é que no dia da minha viagem eu vou fazer algo parecido? Como é que vai ser quando o sofrimento chegar ao momento mais alto da minha vida? Porque Santa Teresinha viveu esse momento, diz o Monsenhor Ascânio, mergulhada em muita dor. Santa Teresinha morreu de tuberculose. Naquela época, a tuberculose não tinha cura. Então, quer dizer, era uma doença que você adquiria e morria. Não tinha. A medicina não tinha cura. Então, ela chegou a sofrer cerca de 3, 4 anos, né? Uns 3 anos, por conta da tuberculose. Mas não era resmungando dentro do convento, reclamando. Era fazendo isso aí tudinho que eu disse agora há pouco. Lavando, varrendo, convivendo, sendo às vezes maltratada e amando, doente, né? Não era dizendo, olha, cuide de mim, eu sou doentinha e tal. Não. Fazendo o que deveria fazer com sacrifício e amor, sem resmungar. E aqui, nessa noite, ela chega ao momento mais doloroso da sua doença. É a noite da sua morte. E o Monsenhor Ascânio diz que foi uma agonia terrível que durou cerca de 12 horas. E ali, naquela agonia, ela não sentia consolação. Não é que ela sentia Deus ali pertinho dela. Então, por isso que havia as dores no corpo
e trevas horrorosas, aquela ausência de Deus, puro sofrimento. E o que é que ela dizia naquele puro sofrimento? Ela rezava: ó meu Deus, ó doce Virgem Maria, chamava o nome de Deus, invocava a Nossa Senhora: vinde em meu socorro, vinde em meu socorro. O cálice está a transbordar. Agora presta atenção, que é o título de hoje. Imagina que cada sofrimento na minha vida e na sua é como uma gota do sangue de Cristo no cálice da nossa vida. Quando a mãe de São Tiago e São João pediram para eles ficarem nos primeiros lugares ao lado de Jesus, entendendo tudo errado, né? Como a gente entende tudo errado, Jesus disse: olha, senhora, será que eles podem beber do cálice que eu vou beber? Porque o cálice lembra o vinho, que lembra o sangue. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Lembra o sofrimento de Jesus, o derramamento do seu preciosíssimo sangue. Então, Santa Teresinha, quando diz isso, é como se ela dissesse: todos os sofrimentos da minha vida agora estão sendo reunidos, e agora esse sofrimento está sendo tão grande que o cálice está a transbordar. É a hora final. O cálice está a transbordar. E ela diz: eu nunca poderia pensar que fosse possível sofrer tanto. Era muito sofrimento. Mas ela não está falando isso com revolta, entende? Aqui está a diferença. O problema não é o que, é como se vive o que. Então, apesar de todo este drama, dessa dor tremenda, Santa Teresinha está colocando sentido nisso. Ela diz: eu não imaginei que ia sofrer tanto. Eu só posso explicar pelo meu extremo desejo de salvar almas, porque tudo que Santa Teresinha vivia, de modo especial os sofrimentos, as pequenas contrariedades que fossem, tudo ela aproveitava para unir ao sofrimento de Jesus pela salvação das almas. É o que muitas vezes o Monsenhor Ascânio tem nos ajudado a refletir. A gente desperdiça os momentos de sofrimento. Por quê? Porque a gente vive esses momentos reclamando, murmurando, se queixando de Deus e do mundo e não aproveita para a nossa purificação, para a nossa salvação, para a nossa santificação, muito menos pela salvação dos outros. Porque quando um justo sofre, ele pode oferecer aquele sofrimento que não é por conta de nada de mal que ele fez, ele não fez nenhum pecado, mas ele está sofrendo, ele está mais parecido com Jesus. Porque Jesus, na cruz, não tinha motivo nenhum para estar na cruz. Você concorda comigo? Aquilo que o seu filho, Diana, lhe perguntou: como é que Jesus não fez? Por que é que Jesus, o Pai de Jesus, deixou Jesus sofrer daquele jeito? Pela nossa salvação. Jesus sofreu tudo aquilo por amor a mim e a você. E Santa Teresinha entendia isso. Ela disse: olha, eu só posso entender esse sofrimento todo porque eu desejei tanto salvar as almas. E ela ia compreendendo no meio daquela agonia que ela estava cada vez mais unida a Jesus. E o que ela dizia é: Senhor, eu estou aqui para o que o Senhor quiser. Havia no meio daquele drama, guarde essas duas palavras, resignação e doçura. Aí está. Resignação e doçura. Não havia desespero, não havia revolta contra Deus. Ela poderia, e olha que essa é uma hora de muita tentação. Não duvide que o demônio, em torno de um momento como esse, não fica dizendo: ei, Teresinha, oi, Teresinha, o que é que adiantou, Teresinha, você fazer tanta coisa para o seu bom Deus? Imagina. Você pensa que grande parte desse sofrimento não é esse tipo de tentação? Você pensa que Jesus não foi tentado a dizer: não está valendo a pena, tudo que eu fiz, veja, tudo que eu fiz, olha como eles estão me tratando. Mas não, resignação e doçura. Ela dizia: oh meu Deus, eu estou para o que o Senhor quiser, mas tende compaixão de mim. Então, ela pedia: me ajuda, me ajuda. Então, não tem erro de querer ser herói, dizer assim: não preciso de nada. Não, ela na sua pequenez, ela dizia: mas tende compaixão de mim. Jesus,
cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Por isso, Monsenhor Ascânio diz, em tudo ela se assemelhava a Jesus crucificado nas trevas do abandono de seu Pai na cruz. Jesus sentiu em meu nome e em seu nome esse abandono do Pai. Com certeza, a maior dor de Jesus na cruz, por mais que tenham sido grandes as dores físicas, foi essa ausência de Deus, do Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? E aquela dor também foi oferecida por mim e por você, e Santa Teresinha estava vivendo aquilo e entendendo isto. Apesar do horror dessas agonias e trevas, o coração dela permanecia calmo e todo cheio da vontade de Deus. E para dar a entender isso, porque você sabe, Santa Teresinha foi uma formadora, ela ensinava as outras freirinhas, né? Que estavam se preparando. Então, até naquela hora, veja que coisa linda, gente. Até naquela hora ela se preocupou para que elas não ficassem também entendendo errado aquilo e dizendo, meu Deus, olha, tão boa que era a Teresinha, a irmã, olha o que está acontecendo com ela, eu acho que ela está decepcionada com Deus. Então, para dar a entender que apesar de todo aquele drama, ela permanecia calma e cheia da vontade de Deus, ela disse, palavras dela, ali, nas últimas horas, é pura verdade tudo quanto escrevi. Ela estava dizendo, olha, sabe, tudo que eu disse, tudo que eu escrevi é verdade. Sobre os meus desejos de sofrer muito pelo bom Deus. Ela estava dizendo, eu não estou arrependida de ter escrito isso. Não me arrependo, não, de me ter oferecido como vítima de amor. De ter me oferecido a Deus. Ela estava dizendo isso não no momento de uma festa, no momento da maior dor da sua vida, até física e também espiritual. Isso aconteceu na véspera do dia 30 de setembro de 1897, que foi o dia que Santa Teresinha viajou. Monsenhor Ascânio chama o seu Natal para o céu. Foi o dia que ela nasceu para o céu. E aí, naquela ocasião, na véspera desse dia, ela respondeu a uma freirinha que pediu a ela uma palavra de adeus. Ultimamente a gente está muito acostumado, se é que a gente pode dizer assim, né, com as pessoas que morrem nos hospitais, né, até isoladas, mas naquela época ainda acontecia, e até porque era uma doença sem jeito, né, a tuberculose na época, as pessoas morriam ali mesmo, nas suas casas, no caso dela no convento. Então uma irmãzinha pediu a ela, irmã, me diz uma última palavra, porque elas reconheciam a santidade dela, então é como se elas quisessem aproveitar ao máximo aquela presença dela. Me diga uma palavra de adeus. Aí olha o que é que ela diz. Olha como alguém que vai pouco a pouco, gota a gota do cálice, se unindo a Jesus, tem uma vida e também uma morte parecida com a de Jesus. No amor, não é morrer necessariamente crucificado. Não é o que, é como. É como. Ela diz aquela palavra de adeus para aquela irmãzinha. Disse tudo. Quer dizer, tudo que eu tinha de dizer eu já disse, minha irmãzinha. E ela diz a mesma frase de Jesus. Tudo está consumado. É como se ela dissesse, tudo que eu disse, eu agora estou concluindo. E diz essa palavra que eu e você temos que guardar para o resto da vida, meu irmão, minha irmã. É só o amor que vale. Guarde isso. É só o amor que vale. Santa Teresinha estava dizendo, olha, minha irmãzinha, está dizendo para você, meu irmãozinho, nesta vida passageira, e a de Santa Teresinha foi bem passageira mesmo, só 24 anos. É só o amor que vale.
E o meu dinheiro? É só o amor que vale. E a minha beleza? É só o amor que vale. E os meus direitos? É só o amor que vale. E a minha inteligência? É só o amor que vale. E a minha honra? É só o amor que vale. Meu irmão, minha irmã, tudo, todos vão passar. É só o amor que vale. Quanto desperdício eu e você fazemos da nossa vida. Essa vida tão passageira. Quantos apegos, quanta briga, quanta vaidade, quanta busca de poder, quanta busca de elogio, de valorização. É só o amor que vale. Na hora da viagem, meu irmão, minha irmã, só tem uma coisa que não pode faltar na minha mala e na sua. É o amor. Porque ele é o passaporte. Ele é o passaporte. Sem ele, a gente não passa para a vida eterna. Jesus, nós só temos a agradecer por essa página tão forte, tão difícil, mas tão necessária. Senhor, que nós possamos, como Santa Teresinha, acolher as gotas do teu sangue nas situações da nossa vida, nas dificuldades, nas dores, nos sofrimentos, para que no momento em que o nosso cálice estiver para transbordar, nós tenhamos essa mesma atitude de Santa Teresinha, de viver esse momento com resignação e doçura, sem desespero, sem amargura. Entendendo já agora, em cada instante da nossa vida, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou. É só o amor que vale. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Ajuda-nos, São Miguel, nesta batalha. Não deixa-nos ser vencidos pela tentação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Deixa aí seu comentário no finalzinho desse momento de hoje, abraçando a você que está conosco. Querido Fábio, receba o nosso abraço, você lá de Independência, participando com a gente aqui, é uma grande alegria. E nós queremos lembrar você que, se Deus quiser, não sábado, mas sexta-feira, nós vamos ter um breviário da confiança mais que especial, mais uma vez, pela graça e a misericórdia de Deus, com um dos pastores da nossa igreja, um dos sucessores dos apóstolos, mais um bispo vai estar conosco. Que maravilha, um bispo bem jovem, muito comunicativo, você vai gostar muito dele. O nome dele é Dom Mário Spack. Ele é lá de Paranavaí e ele recebeu, entre outras missões importantes, a missão de estar assessorando espiritualmente esse desejo do Santo Padre o Papa, que é o CARES, que reúne novas comunidades, renovação carismática católica nos seus grupos de oração, diversas expressões, e Dom Mário vai estar com a gente, se Deus quiser, sexta-feira que vem no Breviário da Confiança Especial. Um grande abraço para você, até a próxima, se Deus quiser. Compartilhe se você gostou. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau!